Boa noite para todos. Estamos começando mais uma aula de matemática. A aula de hoje, vamos falar sobre a função quadrática e a sua aplicação na matemática financeira. Eu vou primeiro mostrar como é a função quadrática e depois vou mostrar a aplicação dela na matemática financeira e aonde mais ou menos que ela pode se encaixar nesses cálculos. Vamos lá? A função quadrática ela é um polinômio de grau 2 em que ela é um polinômio de grau 2, Grau 2 é porque o coeficiente, o máximo coeficiente dessa equação, ele é 2, tá? Então, ela é uma função do tipo ax2 mais bx mais c. Tá? E diferente da função linear, a variável x, nós podemos ter dois valores dessa variável x que podem resultar num mesmo valor y. Tá? Temos aqui vários pontos, inclusive dois pontos aqui que são chamados de raízes, certo? Quando ele cruza aqui o eixo dos y e essa função ela é zerada. Bom, no caso desse azinho aqui, ele for positivo, nós temos a função com essa cara, tá? Com essa concavidade voltada para cima, e se ele for negativo, com essa concavidade voltada para baixo. Depois a gente vai ver como é importante essa relação da concavidade, principalmente dessa voltada para baixo na matemática financeira, já que a gente vai ter aqui um ponto de máximo. Tá ok? Então, guardem essa cara aí. Bom, e aí, chegando na função quadrática, a gente pode ter, usando aquela expressão, ax2 mais bx mais c, a gente pode ter várias situações. Tá? Uma delas, a gente pode ter situações em que nós temos uma raiz, tá? Como mostra aqui, é o 1. Então, substituindo o 1 nesse x, nessa equação aqui, ela zera, tá? A gente pode ver que aí ele se encontra exatamente no y igual a 0. E somente o 1. Aqui no caso é a mesma equação, só que o a aqui é negativo, tá? Então ele vai ter uma concavidade para baixo. Lembrando que isso aqui é na forma de ax2 mais bx mais c, o a no caso vale 1, O b aqui no caso vale menos 2 e o c vale 1. Tá ok? E podemos ter também outro caso de não ter nem raiz real. Tá? É o caso aqui. Ou seja, ele nem encosta aqui no eixo do x. E aí, no caso, só vamos ter raízes imaginárias. Tá bom? E, de novo, concavidade para cima e concavidade para baixo. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês como se acha as raízes de uma função quadrática, que é uma etapa importante para a gente entender todo o processo e a relação dele com a matemática financeira. Bom, para a gente achar a função quadrática, eu vou ensinar o método de Bhaskara, que é um método bastante tradicional e conhecido. E esse método se divide em duas etapas. E para isso vocês vão ter que decorar duas formulinhas. Tá? Não são nenhumas fórmulas complicadas, não. Primeiro, nós temos que encontrar o delta. E o que é o delta? O delta ele é dado por essa fórmula aqui. Tá? B ao quadrado menos 4ac. Quem é B? B vem da equação
que você está querendo calcular as raízes, tá? Ou seja, esse Bzinho aqui que está multiplicando o x. O A também vem da equação e o C também. Então, é só substituir. Calculando o delta, a gente calcula as raízes, tá? Através dessa outra formulinha aqui. Menos B mais ou menos raiz de delta. Esse mais eu vou calcular uma raiz, quando eu substituir por menos eu calculo a outra raiz. Tá? Repare que nós temos aqui uma raiz de delta. Tá? Eu só posso extrair raiz de números positivos, né? Raízes reais. Se o delta for negativo, significa que ele não é uma raiz real. Tá? É o caso, conforme eu mostrei aqui no gráfico. Tá? Isso aqui não é uma raiz real, ou seja, ele não cruza aqui o eixo do x, tá? Então não tem nenhum ponto em que zere essas funções. Diferente de outras situações. Bom, com isso vamos para um exercício, tá? Contra as raízes da equação abaixo. Aqui nós temos essa equação que eu quero encontrar as raízes e aqui nós temos os valores de cada um deles. Né? O A vale 1 porque tem 1 multiplicando aqui o x ao quadrado. Tá? B vale menos 5 porque tem um menos 5 multiplicando o x. E o C vale 6. Tá? Substituindo aqui na equação para a gente poder achar o delta, tá? Nós vamos ter menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, isso aqui vai dar 1. Repare que deu um valor positivo. Se deu um valor positivo do delta, significa que nós temos raízes reais. Então, substituindo aqui, tá? Nessa fórmula, a gente vai achar os valores de x. Tá? Aqui, quando ele for mais, tá? O x vale 3 e quando for menos, vale 2. E como é que fica isso no gráfico? Tá? Aqui estamos as raízes 2 e 3. Tá? Ou seja, encontramos os pontos em que ele intercepta o x, e esses pontos é o valor em que y é igual a zero. Ou seja, que aquela equação é igual a zero. Tá? Isso é encontrar as raízes. Agora eu vou explicar para vocês um ponto importante, que é a soma e multiplicação das raízes. Essa etapa é importante para a gente entender como é que a gente faz para achar os pontos de máximo e mínimo dessa função. Né? O ponto de máximo vai ser importante para a gente obter o lucro, tá? Na matemática financeira, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, nós temos aqui uma equação, né, genérica do segundo grau, tá? Uma equação quadrática. Y é igual a x2 mais bx mais c. Né? Imagina que a gente já conheça as raízes dele. Né? Já achamos as raízes. A soma das raízes vai ser x1 mais x2. Tá? E a multiplicação vai ser x1 vezes x2. Como é que a gente pode obter esses valores de soma e multiplicação da equação? A soma vai ser menos b sobre a. Né? Esse valor aqui dividido por esse. E a multiplicação vai ser c sobre a. Vamos pegar como exemplo o que a gente acabou de calcular, né, no exemplo anterior. Tá? Essa equação aqui. Repare que nós já achamos, né, as raízes, que era 3 e 2. Vamos agora aplicar esse conceito que nós aprendemos para ver se ele é verdadeiro. Tá? Então, a soma vai ser menos b sobre a. Tá? Menos b quem é?
vai ser 5. Vai ficar menos 5 e o A vale 1. Tá? Vai dar 5. E realmente, se você somar as raízes, 3 mais 2 vai dar 5. Certo? Multiplicação é C sobre A. Ou seja, é o 6, que vale C, e o A, que vale 1. Vai dar 6. E realmente, se você multiplicar 3 vezes 2, é igual a 6. Chegamos agora nos pontos de máximo e mínimo de uma função quadrática. Né? E esse tópico vai ser muito importante para a gente obter o lucro máximo na matemática financeira. Tá? Então, nós temos aqui o gráfico, né, da função quadrática, essa parábola que vocês estão vendo aqui. Tá? E eu quero saber, aqui no caso, nesse exemplo aqui, ele tem um ponto de mínimo. Tá? E eu quero saber que ponto é esse, ou seja, qual o x que corresponde a esse ponto e qual o y. Tá? Quando nós temos uma função quadrática, esse ponto em que ele encontra o máximo, ou mínimo, no caso aqui, ele é o ponto médio entre as raízes. Tá? Ou seja, ele está exatamente no meio entre uma raiz e outra. O ponto médio, tá? Ele é dado que por x1 mais x2 dividido por 2. Tá? Ou seja, x1 é uma raiz, x2 é a outra raiz dividido por 2. No caso aqui, menos 1 com mais 5 dividido por 2. Ora, nós vimos no slide anterior que a soma x1 mais x2 é menos b sobre a. Então, a gente pode estimar sabendo que esse ponto, né, ele vai ser menos b sobre 2a. Já que x1 mais x2 sobre 2, x1 mais x2 é menos b sobre a, então esse ponto médio vai ser menos b sobre 2a. Ou seja, a gente não precisa nem achar as raízes, tá, para encontrar esse ponto médio aqui. Basta tendo as equações a gente acha. E esse outro ponto médio aqui, ele vai ser dado por menos delta sobre 4a, aquele delta que a gente calculou. Ou, para evitar de ficar decorando fórmulas, né, você achando o x médio é muito simples, é só você jogar na equação que você acha o y médio, certo? É o exemplo que nós vamos ver agora. Tá? Aqui y médio sobre 4a. Bom, nós temos aqui essa equação. Tá? As raízes dele é menos 1 e 5. E eu quero saber qual é esse ponto médio daqui. X médio vai ser menos b sobre 2a. Substituindo na equação, né, menos b vai ser menos 4. O b tá aqui é 4. Tá? E o a é menos 1. Então fica menos 4 dividido por 2 vezes menos 1 igual a 2. Repare que se eu somar as raízes e dividir por 2, menos 1 com mais 5 vai dar mais 4. Mais 4 dividido por 2 dá 2. Tá? Mas eu não preciso achar as raízes para chegar nesse x médio. Só de olhar aqui na equação e aplicar aqui nessa fórmula, menos b sobre 2a, eu já acho esse ponto médio. E para achar esse y médio aqui, eu posso pegar o x médio que eu encontrei e jogar na equação. Ó. Menos 1 menos x ao quadrado, eu substituo x por 2, fica 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, 8, mais 5, isso tudo vai dar 9. Tá? Então, o ponto máximo aqui é 9. E o x que vai dar esse ponto 9, ele é 2. Bom, chegamos então na matemática financeira.
Para falarmos sobre a matemática financeira, né, é bom conhecermos alguns parâmetros. Um é o preço, né? Outro é o custo, que é o dinheiro que se gasta, né, para comercializar um produto ou um serviço. A venda, né, a quantidade de venda que a gente vai ter, que vai ser produto do preço. A receita, que é tudo que você consegue receber, né, desse produto. No caso aí vai ser o preço vezes a venda. Isso vai ser a receita que a gente vai obter. E o lucro? Lucro vai ser a diferença entre a receita e o custo. Esse lucro pode ser positivo, né, que é o que todo mundo espera, ou pode ser negativo, no caso seria um prejuízo, né? A venda, né? A venda, ela é produto do preço. E como é que essa venda ela se comporta com o preço? Bom, acho que pertence ao senso comum, né? É fácil de imaginar que à medida que o preço aumenta, as vendas diminuem, né? Afinal de contas, se o preço aumenta, diminui a quantidade de pessoas que têm condições de pagar por aquele produto, né? Vamos imaginar que esse comportamento ele seja de forma linear. Tá? Então, à medida que o preço aumenta, a venda diminui e ele vai ter uma função tipo y igual a b menos ax, tá? Ou seja, uma função linear. Então, é mais ou menos isso que acontece, tá? A venda sendo função do preço. Nós vamos ter um exemplo. O custo para produzir um hambúrguer é de R$10. O número de vendas segue uma tendência de 40 menos x, onde x é o preço em reais. Calcule o preço ideal de venda dos hambúrgueres para que possa se obter um lucro máximo. Ou seja, ele quer saber qual o melhor preço que eu posso comercializar esse hambúrguer, né, de modo a obter um lucro máximo. Lembrando que eu posso aumentar o preço, né? Lógico que realmente aí eu vou ganhar mais, mas aí eu vou perder um pouco o número de clientes, né? O número de vendas cai, tá? Então esse é que é o jogo aí, né? Esse equilíbrio entre vender e cobrar o preço, né? Então o que nós vamos ter aqui? Né? Nós temos aqui o custo, que é R$10, a venda, que é 40 menos x, a receita, né, no caso vai ser o preço, que a gente ainda não sabe qual é, vezes a venda, 40 menos x. E o lucro é a receita menos o custo. Tá? Bom, resolvendo aqui essa equação, tá, do lucro, né, multiplicando esse x pelo que está em parênteses, a gente vai obter o lucro, que vai ser uma equação do segundo grau, tá? Que é o que uma equação quadrática, que a gente acabou de ver. Repare que temos um menos aqui, ou seja, o a é negativo, então a gente vai ter uma parábola, né, com a concavidade voltada para baixo. E com isso a gente vai poder calcular o lucro máximo dele. Bom, então vamos lá. Para calcular o preço que vai dar nesse lucro máximo, vamos recordar aquilo que a gente já viu, né, na função quadrática. O x médio vai ser menos b sobre 2a. E aqui é só substituir. Tá? No caso vai ficar menos 40, que 40 é o b, né, e o a é um menos 1. Isso vai dar R$20. Ou seja, se eu cobrar R$20, eu vou ter o lucro máximo. E qual é esse lucro máximo? Tá? O lucro máximo eu posso obter substituindo o x médio que eu acabei de achar nessa equação aqui. Ó.
tá? Aí fica menos 20 ao quadrado mais 40 vezes 20 menos 10. Ou seja, o lucro máximo que eu vou obter vai ser de R$390. Ou eu posso achar o lucro máximo pelaquela outra formulinha, né? Que eu ensinei para vocês usando o delta, né? Então, primeiro a gente teria que calcular o delta. Aqui o delta deu 1.560. O lucro máximo é menos delta sobre 4A. Daria os mesmos 390. Então, são duas formas. Tá? A primeira, para você não precisar ficar decorando fórmulas. Tá? E aí, como é que fica esse gráfico? Tá? Ou seja, isso aqui é o lucro, esse aqui é o preço, tá? E o máximo que nós vamos obter de lucro é 390. Como é que a gente pode interpretar esse gráfico aqui? Repare o seguinte, que antes dele chegar nesses R$20, ele vai crescendo e depois decai. O que é compreensível, né? Você vai aumentando a sua receita à medida que você vai aumentando o preço, né? Já que as pessoas estão pagando por um hambúrguer mais caro. E só que chega num determinado momento, só que à medida que você vai aumentando o preço, o número de vendas vai caindo, né? Já que poucas pessoas vão ter condições de comprar aquele hambúrguer. Até chegar num ponto em que o número de pessoas vai diminuir tanto que vai comprometer o lucro. E a partir daí, você aumentando o preço, você não vai obter mais lucro, tá? O lucro vai começar a diminuir. Então esse é o ponto ideal, tá? R$20, em que você tem um lucro máximo, tá? Menos do que isso, você não obtém um lucro tão alto, porque você está cobrando por um preço mais barato do hambúrguer. E a partir daí você começa, se você aumentar tanto o preço, você começa a perder lucro, porque o número de pessoas que vão comprar vai diminuir significativamente. Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar, tá? Dá o seu like aí e espero que tenham gostado. Um abraço, à próxima.